Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Beleza. Eu iniciei a gravação aqui só para que vocês, né, se alguém quiser depois assistir a aula depois ou tirar alguma dúvida, né, eu faço o mesmo esquema lá de colocar a aula no ambiente virtual, tá bom? Bom, pessoal, podemos dizer que hoje é a última aula remota de vocês na minha disciplina, tá? Então, hoje eu vou dar algumas diretrizes da avaliação de vocês, que será a semana que vem. Vou falar um pouquinho geral, né? E vou combinar com vocês aí da gente fazer a nossa aula de sexta-feira, dia 24 de novembro, de forma presencial. Porque aí, obviamente, eu faço uma revisão de tudo que foi visto durante o semestre e faço uma preparação e tiro dúvidas para a avaliação de vocês, que vai acontecer na outra semana, se não me engano. Deixa eu ver que dia que está a prova de vocês aqui. A prova de vocês é dia 1º de dezembro. Então, a gente faria uma revisão dia 24, presencial, inclusive tirando dúvidas e tudo mais, na escola, e dia 1º, nossa última aula, nossa última avaliação do semestre, tá? O que a gente está imaginando? O que eu estou imaginando aqui? Semana que vem seria a avaliação de vocês. Seria não, né? A avaliação, a gente combinou de fazer a avaliação de vocês. Só que a questão do laboratório está tendo alguma, né? A questão do deslocamento também, o horário, poderia gerar algum conflito. Então, eu tenho uma proposta aqui da gente. Eu libero a prova para vocês na terça-feira à noite. E vocês, olha só, estou dando um prazo grande, né? Uma prova trabalho. E vocês me entregariam ela na sexta-feira, no final da aula, tá? Então, sexta-feira não teria aula. Caso vocês não tenham tempo hábil de fazer a prova, vocês vão ter o horário da aula para poder executar e fazer a entrega. Então, a gente deixaria semana que vem para a nossa avaliação. Qual que é a avaliação? A avaliação vai ser no software, né? Então, no AutoCAD, no TopoCAD, no Google Earth. Então, vou fazer uma preparação de uma prova. Vocês vão desenvolver isso no computador de vocês aí, né? Caso alguém tenha necessidade de ir na escola, tá? A gente já verifica um local lá. E vocês vão fazer essa entrega no sistema virtual, tá bom? E a terceira prova, obviamente, ela vai ser uma prova mais teórica, né? Com contas também, mas é uma prova presencial, que aí sim a gente vai, né, ter cálculos e uma prova presencial, tá bom? Podemos deixar assim? Aí eu libero a prova para vocês, né? Na terça-feira, porque quarta-feira é feriado, obviamente, então se alguém quiser aproveitar o feriado, né, e desenvolver a prova, e vocês teriam até sexta-feira para poder estar me produzindo. Ela não vai ter uma dificuldade maior do que os trabalhos que vocês já fizeram, que vocês estão desenvolvendo, tá? Não vai estar, a parte de terraplanagem não consta nessa avaliação da semana que vem, tá? Então seria mais desenhar realmente, fazer algumas questões ali no AutoCAD, tá bom? Podemos deixar combinado assim. Então, a gente libera a prova na terça-feira e na sexta-feira vocês teriam até 22h10 para me entregar? Beleza, professor, tranquilo. Aí eu vou dar o recado lá no grupo também, né? Porque, obviamente, alguns colegas ainda não chegaram, tá? Beleza. Então, vamos dar sequência assim. Então, semana que vem, a nossa avaliação. Fechamos hoje o conteúdo, perdão, o conteúdo remoto. Pessoal, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu, né, nesse semestre. Então, olha só, de questões né, de remoto, a gente viu a utilização do software do AutoCAD, a utilização do Google Earth. Após o AutoCAD, ali, algumas ferramentas, a gente iniciou o processo de TopoCAD. O TopoCAD, ele não diverge
dos demais softwares de topografia existentes. Então, é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, tá? Então, essa linha de raciocínio lá, como gerar curva de nível, ele vai lá, faz a triangulação, depois vocês interpolam e vocês vão ter as curvas de nível executadas. Fazer perfil, vai lá, escolhe uma polilinha, né? Dessa polilinha a gente gera também uma curva, uma representação, né? Um perfil ali de algum determinado ponto. O TopoCAD também gera, né? Obviamente a malha triangular, a gente consegue colocar simbologia, a gente trabalha ali com uma legenda diferente, né? Escala gráfica, sistema de coordenadas. Então vocês viram tudo aquilo que vocês viram na teoria do semestre passado, vocês viram na prática. E como a vantagem, né? Vocês fizeram o levantamento de campo. Então a gente teve a oportunidade de fazer o levantamento de campo com a estação total, onde a gente mediu, né, ali perto do posto, um pedaço de área, onde a gente pega ângulos e distâncias, e através dos ângulos e distâncias, a gente vai ter uma distância vezes x, distância vezes seno e uma distância vezes cosseno, que vai me dar um x e um y, que é ali meu projeto em 2D, que eu consigo então representá-lo. Então, a gente teria essa forma de fazer o levantamento, estação total, vocês viram como que monta equipamento, como que inicia um processo, como é que zera, como é que faz a leitura de ângulos e distâncias, e com isso calcula as coordenadas. Depois disso, a gente viu o GPS também, né? Então, o GPS, ali, né, de topográfico, a gente precisa ter uma base. Dessa base, eu saio fazendo um levantamento de uma área, de uma região como um todo. Então, tem um perímetro ali levantado, consigo gerar curva de nível. Então, é uma outra ferramenta que seria o GPS de engenharia. E a gente viu, por último, o nível, né, que é um equipamento também importante com relação à questão da altimetria, onde a gente consegue, pelas cotas, né, diferença de cotas, calcular essas diferenças de nível para poder trabalhar com relação principalmente a estradas, algumas outras situações. Então, a gente viu os equipamentos de topografia, né, disponíveis no mercado, né, levantamento com GPS e com estação total, principalmente. Os equipamentos são complementares, não posso garantir que a estação ou o GPS é melhor, tá? Porque eles se complementam. Um trabalha com terreno, né, já referenciado, amarração no globo terrestre. O outro trabalha com uma precisão altimétrica melhor, dependendo da situação. E ele vai trabalhar melhor, por exemplo, numa área de mata fechada, que aí não tem, né, o sinal não é prejudicado. Então, eles se completam, tá? O ideal, um levantamento perdão. O levantamento topográfico completo normalmente utiliza as duas metodologias, tá? A gente faz o levantamento com qualidade ali altimétrica e planimétrica com estação total e faz a amarração utilizando o GPS, tá? Então, só para poder dar um diagnóstico, né? E por fim, vocês estão desenvolvendo um trabalho de terraplanagem, né? Esse trabalho de terraplanagem é exatamente para vocês entenderem a questão de volumetria. Então a gente calcula pedaço de áreas, a gente pega essas áreas, né? é, Através da distância, né, entre esses perfis, a gente calcula a média e o volume dessa área para poder verificar a movimentação de terra. Você vai ter bota fora, você vai ter empréstimo, qual que é a característica necessária ali naquela obra de engenharia. Então, vocês viram, né, toda a questão de análise e levantamento e projeto em si. Então, com isso, a gente fecha o ciclo e eu acho que o objetivo da disciplina está sendo bem alcançado, onde vocês viram todo o conteúdo e vocês, né, praticaram, né, utilizaram o conteúdo na elaboração de uma planta, no entendimento de uma produção de uma planta. O objetivo da disciplina em si, então, é vocês poderem fiscalizar um levantamento topográfico, avaliar uma planta topográfica, se ela tem qualidade, né? Entender todos os itens de uma planta topográfica, né? Se necessário aí, fazer um levantamento topográfico, obviamente que não quer dizer que, né, a disciplina vocês não vão sair expert em topografia, mas vão estar aptos, né, com um aprendizado, com um treinamento maior, poder ser responsáveis. O engenheiro civil tem total atribuição com relação à topografia, tá, pessoal? Então, vocês estão livres aí para poder atuar, principalmente nessa área. E aí, por fim, a gente também falou um pouquinho sobre a locação, que é um processo inverso, né? A locação é ali, você tem um levantamento topográfico realizado, você fez o projeto, depois você tem que mostrar na obra onde que está
esse projeto seu, né? Fazer a demarcação, delimitação de cada pilar, de cada estaca que vai ser feita na sua obra ali. Então, a topografia ela é isso, ela é a base de todo o produto, né? De toda obra de engenharia, ela é a referência. Não tem como eu iniciar nenhuma obra de engenharia se eu não tiver um levantamento planotimétrico competente, bom, e ter o estudo geológico, né, da região, uma sondagem para poder conhecer o solo. Então, eu preciso conhecer a superfície e preciso conhecer o subsolo ali para poder realmente ter um êxito né, nas obras, né, em todas as obras de engenharia. Beleza? Então, só esse diagnóstico geral, né, com relação ao conteúdo. Não sei se vocês viram, mas eu já deixei disponível para vocês para estudar, pessoal, só para vocês poderem praticar bastante. Deixa eu pegar aqui a janela. Então, tem uma revisão geral aqui, né? Assunto de prova, a questão da cartografia, tem aí a questão, né, do SIG e tudo mais. Curva de nível é uma questão que eu vou cobrar bastante para vocês, calcular declividade, calcular inclinação de rampa, tá? É, a gente vai ter aí representação, né, de como que desenha, né, o relevo, o perfil. E aí eu coloquei várias plantas, vários produtos para vocês poderem praticar principalmente cálculo de declividade e, por fim, cálculo de volume, tá? Então, esse exercício já está lá no Moodle para vocês trabalharem ele para terceira prova. Eu irei estar disponível para tirar dúvidas do exercício na nossa aula do dia 24 presencial. Então, façam essa atividade até lá, para vocês chegarem com as devidas dúvidas e a gente matar o conteúdo da disciplina nesse dia 24, tá bom? É, Então tá, vamos lá. Pessoal, hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre a parte de georreferenciamento de imóveis urbanos, rurais. Só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil em si, ele tem mais ou menos umas 5 vezes a área registrada, né? Então, se você for nos cartórios, normalmente o número o cálculo total das áreas é muito maior do que o município. Por quê? A gente tem muito registro duplicado, triplicado, áreas que, né, não foram subtraídas de uma das outras. Então, você tem lá a fazenda engloba tantos hectares. E tem uma cidade no meio que não foi subtraída dessa fazenda que tem tantos hectares. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a identificar realmente os proprietários de cada uma das terras. Hoje, a gente tem uma ferramenta, e os cartórios utilizam, e o INCRA, né, que obriga essa utilização, que chama CIGEF/INCRA. Então, hoje, todos os levantamentos realizados acima de 25 hectares, né, eles precisam passar pelo sistema do INCRA. Então, você só consegue registrar no cartório se você lançar essas coordenadas no sistema do INCRA. Então, o levantamento, né, hoje, eu tenho um imóvel rural de 100 hectares. Eu não consigo vender ele para ninguém enquanto eu não resolver o INCRA dele, né, o CIGEF. Então, eu não consigo vender, eu não consigo pegar um financiamento, eu preciso atualizar o meu documento. Porque o documento que eu tenho lá, pessoal, ele fala que o meu lote, minha fazenda, ela inicia-se no IP amarelo. Eu chego lá, o IP amarelo já não está lá, mas tem mais 50 anos. Que vai até uma pedra no meio do caminho ali. Chega lá, qual pedra? Está cheio de pedras. Então, aquelas divisas incertas, né? Uns delimitadores físicos que você não localiza mais hoje. Então, hoje, o georreferenciamento, ele veio para isso, aonde cada poligonal só pode ter um dono. E quando há conflito, vai para litígio, vai para a justiça para definir realmente quem é dono daquele pedaço. Então, hoje, se eu tenho uma fazenda de 100 hectares, eu tenho que pegar essa fazenda de 100 hectares, tá? Fazer o georreferenciamento dela. Então, eu coloco lá o meu GPS rodando no perímetro todo dela, né? E aí eu vou ter as coordenadas geográficas. Dessas coordenadas geográficas, eu vou chegar para os vizinhos e perguntar: ó, meu perímetro é esse aqui, tem alguma objeção?
Se não tiver nenhum tipo de objeção, eles vão lá e assinam. Beleza, tá? Não tem confrontação, não tem problema, não tem dúvida, né? Assinam. Aí você pode levar isso para o cartório e registrar os seus 100 hectares. Está lá delimitado para não ser mexido, a não ser que o outro profissional faça uma correção futura. Então, pronto, você chegou e demarcou, ó, meu terreno é esse, tá? E o que vale é o que está no papel, tá? Então, você fez essa delimitação, você sabe agora qual que é a coordenada geográfica que limita a sua fazenda, a sua propriedade. E com isso, você vai eliminando aquelas matrículas que não tinham característica, que não tinha descrição, que você não sabia qual que era a localização exata daquele documento. Então, isso facilitou bastante, tá? É, vou mostrar aqui um exemplo de planta do Inca, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Então, isso aqui, pessoal, é uma planta, tá? Que veio. Opa, peraí, deixa eu minimizar aqui. Então, isso aqui é uma planta que o sistema do Inca gerou. Ah, como que ele gerou essa planta? A Agrimensor foi lá na fazenda e andou todos os vértices dela. Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele foi correndo as divisas e aonde tinha quebra, deflexão, ou, no caso, antigamente era necessário cravar um marco, pessoal. Você tinha que andar com coisas, né, um concreto, para cima e para baixo numa fazenda, e isso em alguns pontos inacessíveis era muito difícil. Então isso caiu por terra. Hoje você não precisa cravar um marco na divisa. Basta você ter a coordenada da divisa, tá? Obviamente que se quiser cravar um marco para delimitar, isso facilita, mas não é obrigatório. Então, hoje, a coordenada que define realmente onde que é a sua divisa, tá? E não a cerca. Então, tá aí, o cara vai lá e roda a propriedade, o perímetro dela. Normalmente ele faz como? O GPS, igual vocês fizeram em sala de aula. A gente monta o equipamento num determinado ponto, num ponto mais alto, por exemplo, que é a base, e a gente anda com um rover no perímetro inteiro. Então a gente sai fazendo levantamento do perímetro todo, né? Pegando, coletando esses pontos. Depois que vocês coletam a coordenada do TM, a gente coloca isso numa planilha chamada ODS. É uma planilha, tá? De coordenadas do TM, né? Um banco de dados. Então você vai ter lá ponto 01, coordenada UTM, 77 não sei o quê, 66 não sei o quê, confrontante, matrícula tal. Então, com isso, você pega essa planilha e carrega no sistema do Inca. E aí ele vai te gerar esse mapa e vai gerar um memorial descritivo. Então, o sistema do Inca, ele te dá a planta final. O profissional vai mandar apenas uma planilha, apenas não, porque, né, tem todo um processo, mas o profissional ele vai mandar a planilha do levantamento que ele realizou com o GPS. Então, você vai ter as coordenadas ali em UTM, vai fazer a planilha e vai carregar no sistema. O sistema, então, carrega esses pontos e faz a delimitação da área. E detalhe, se lá no sistema já tiver um carinha que está ocupando um bico aqui, ó, ele não aceita esse cara ser finalizado. Enquanto tiver divergência de área, sobreposição, ele dá ele barra o processo. Então aí você tem que avaliar por que que meu polígono não está certificando, não está validando? Será que meu vizinho avançou mais do que deveria? Aí você teria que verificar com o vizinho para poder verificar essa divisa e fazer as correções. A partir do momento que ele ajustar a dele, você ajusta a sua, então nunca vai ter uma duplicidade diária no sistema, tá? Então esse é o sistema do Inca que a gente carrega as informações em UTM e ele me gera esse cara. E o que que vai para o cartório principalmente? O memorial descritivo. Então, esse memorial é o que o cartório averba no documento dele. Então, aqui tem a característica do imóvel, né? E aqui está a situação dele. Só que o sistema do INCA, ele responde, ele dá o resultado em latitude e longitude, tá? Então, isso aqui vai para o cartório, vai desse jeito, ó. É coordenada menos 43, 43, 44, 20, menos 20, 06, 04, tudo no Sirius 2000. Então ele faz o sistema, né, geral. Então, esse memorial descritivo,
ele é baseado dessa planta do INCA. Então, a partir do momento que o profissional fez o levantamento do perímetro, ele pega esse perímetro, leva para um banco de dados, carrega o banco de dados no sistema online do INCA, o sistema online do INCA gera essa planta topográfica e gera esse memorial, aonde você pega esse memorial e a planta topográfica, leva para o cartório e registra a correção ali da sua área, tendo necessidade de apresentar também as assinaturas dos confrontantes concordando com aquela divisa, tá? Não é simplesmente eu chegar, aumentar meu polígono pelo dobro, e não coletar a informação do meu vizinho. Talvez eu estou pegando terra do meu vizinho e aí ele né, ele não está ciente disso. Por isso que é necessário a assinatura dos confrontantes. Com isso, a gente vai eliminar ou reduzir bastante as sobreposições, né, toda essa questão legal, né, com relação à propriedade da área, tá? Então, o sistema do INCA ele vai estar trabalhando dessa forma. Por isso que a gente lá viu no sistema lá do Topocad, inclusive, que a gente pode trabalhar com converter, né, memorial, gerar memorial descritivo, ele gera planilha, então ele já trabalha no sistema que pode ser utilizado, né, para poder estar trabalhando isso aí, tá? É, Dúvidas, pessoal, com relação a essa utilização do GPS para poder fazer um levantamento no sistema do INCA? Ficou claro, fácil? Como é que é? Tranquilo, professor. Tranquilo? Aí, o que que eu fiz? Eu vou compartilhar com vocês um TCC de uma colega de vocês que foi exatamente sobre isso. Quem quiser, é um conteúdo complementar, tá, pessoal? Mas que serve aí para quem quiser. Deixa eu só achar o arquivo aqui. Tá aqui. Serve aí para quem quiser ter uma leitura, né, para poder entender como é que está a situação do georreferenciamento no nosso aqui. Então, esse trabalho aqui, ele fez um diagnóstico, né, do cenário de georreferenciamento de imóveis no Brasil. A Juliana Vaz, né, e eu, juntamente com a Isabel, a gente orientou esse trabalho. Então, ele traz um pouquinho, né, da teoria relacionada à questão da cartografia e tudo mais. E aqui ele é bem dinâmico com relação, né, olha só, aqui a gente consegue visualizar os imóveis certificados por região. Então, a gente pode ver, por exemplo, uma boa quantidade de imóveis, de fazendas, né, na região centro-oeste, na região de São Paulo, na região de Minas ainda tem muita área ainda a ser certificada. Então, tá vendo? Olha só, aqui a gente consegue, na região, inclusive na região da Amazônia, né, floresta amazônica, a gente tem muito pouco. Então, aqui mostra realmente os polígonos que estão sendo já referenciados. O objetivo disso é o quê? Reduzir a duplicidade de informação e saber realmente quem é o proprietário da área, né? Então, aqui, né, a nossa colega fez, né, uma tabela mostrando a porcentagem de áreas, né, que estão já referenciadas no Brasil naquela época, né? E isso facilita, então, a questão fundiária no nosso país, tá? Então, eu vou deixar como leitura complementar, não são muitas páginas. Quem tiver interesse na matéria, faça a leitura aí disso aí, beleza? Fechou. Aí agora, vou achar aqui. Vou só relembrar alguns conceitos rápidos, que isso a gente vai estar cobrando na prova, vocês têm a lista para fazer, né, pessoal? Durante o semestre a gente falou sobre cartografia, tá? Vou pular algumas coisas aqui, né? A importância da topografia, acho que vocês já estão cansados de saber, né? A necessidade dela, desde o levantamento até a finalização de uma obra, né? A necessidade dela é a base de tudo, né? Vamos dizer assim. E a utilização dos equipamentos. Então, a estação total vai fazer leitura de ângulo e distância, e através desse ângulo de distância a gente vai gerar as coordenadas. Então, isso aqui é assunto de prova da terceira prova, calcular a coordenada. Pode ter certeza, vai ter uma questão dessa no dia da prova. Então, se você tiver você montou a estação total aqui, zerou no poste, tem esse ângulo e tem essa distância, você consegue calcular a coordenada desse ponto B,
tá? Através dessa formulazinha aqui. Então, bem básico aí, a gente já viu. E se a gente for trabalhar com altimetria, né? A gente vai trabalhar com relação à tangente aí, onde a gente tem a distância horizontal, a gente tem uma, né, uma diferença de nível, e através dessa diferença de nível aí e da distância, a gente consegue calcular, né, através da tangente, né? Se a gente inverter a tangente ali, a gente consegue calcular o ângulo, por exemplo. Então, a gente pode estar trabalhando com essas informações para poder ter a nossa vertical. Aí a gente viu também a questão do levantamento geodésico, né? Então, para fazer o levantamento geodésico, a gente pode trabalhar em lat-long ou pode trabalhar em UTM, utilizando sempre o GPS de engenharia, tá? Aqui tá. A questão do nosso sistema de informação geográfica também, a gente trabalha por camadas diferentes. Então, se tiver algum exercício lá na lista com relação a isso, a gente trabalha por layers. Então, os mapas hoje em dia são mapas com banco de dados. Então, eles precisam ter essa delimitação ali, uma camada de água, uma camada de solo, uma camada com relação à via, uma camada com relação a rio, e por aí vai. Então, tem várias camadas diferentes para poder tratar a informação ali. Então, o sistema de informação geográfica, pessoal, o Google é um sistema de informação geográfica, por exemplo. Então, ele trabalha o quê? Um mapa com um banco de dados acoplado. Então, com isso, a gente consegue trabalhar informações. O Waze é uma espécie de SIG. Então, você consegue trabalhar com várias ferramentas ali. Então, definições, é, vou passar rápido aqui, né? A questão das camadas, como que o SIG trabalha, então é um banco de dados, é uma tabela, uma planilha que tem georreferenciamento, então você consegue localizar onde que está aqueles dados no seu mapa, né? Então, o SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, ele veio, né, nessa ideia de mapa, de desenhar, vamos desenhar para colocar no papel, já vem muito tempo atrás. Uma das primeiras situações que ajudou numa epidemia foi, por exemplo, em Londres, em 54, onde tinha ali um bairro, né, com um problema sério de cólera, e eles não sabiam onde que estava, né, onde que era o problema, né, o epicentro. Então, com isso, foi feito o mapeamento das mortes e o lançamento dessas mortes, né, já a especialização no mapa. Através disso, você consegue ter uma estatística, verificar qual que é a predominância. Então, foi identificado qual que era o poço, né, a bomba d'água que estava com problema ali, por causa de contaminação da água, fechou aquele local onde o pessoal utilizava a água, você eliminou a epidemia. Então, né, o SIG, né, aquela expressão, vamos desenhar, ele é bem mais antigo do que a gente imagina, porque você consegue colocar no papel, né, e entender como é que funciona, né, algum tipo de situação ali, por exemplo, um mapa de homicídios, de crimes, locais onde tem um adensamento maior de gente, né, de pessoas. Então, você consegue lançar isso né, no planejamento urbano, vamos dizer assim. O SIG, pessoal, ele é fundamental para o planejamento urbano, principalmente. O município tem que conhecer o seu perímetro, conhecer a região como um todo, né? Para ele conhecer essa região como um todo, ele precisa do mapa. Então, ele vai ter que lançar, ó, aqui é a área urbana, aqui é a área rural, o meu município ele quer crescer para cá, aqui vai ter lotes de 1.000 metros, aqui vai ser totalmente residencial, aqui vai ser totalmente comercial, aqui vai ser um polo industrial. Então, você precisa de um sistema de informação geográfica, você precisa de um mapeamento. Então, a cartografia ela vai influenciar nesse mapeamento, nesse planejamento urbano, né? Então, a gente precisa dessas informações. Então, o SIG ele trabalha com vetores e imagens raster, né? Então, a gente vai ter ali os vetores, né? Que a gente trabalha com linha, ponto e polígono, e as imagens que tem o pixel, né? Que são os quadradinhos ali representados. Tá aí o exemplo, né? Então, aqui estão raster, que são os quadrados, o vetor, então, que são esses polígonos, linhas e tudo mais, e o mundo real é tipo uma convergência desses dois casos, tá? Aqui, escala de voo, tá? A escala, né? A questão da aerofotogrametria, hoje a gente tem que tomar muito cuidado. E há uma situação que
Você não faz topografia com drone, isso é mentira. Ninguém faz topografia com drone. E chama aerolevantamento. Então, através do aerolevantamento, você tem todo o planejamento, né, desse aerolevantamento, onde você tem que deixar as imagens ortogonais, ortofotos. Então, você tem que fazer correções nas imagens para elas poderem ter uma qualidade cartográfica. Porque se o avião está voando muito, sobrevoando muito alto, tudo que está mais perto dele tem uma escala diferente de tudo aqui que está mais afastado. Então, uma montanha, por exemplo, vai ser muito maior a área dela do que um vale. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Topografia com drone não existe. Isso são técnicas de aerolevantamentos, né? Então, a gente tem aí os tipos de sensores, né? Normalmente, satélites e tudo mais, eles são sensores passivos. E a gente tem um ativo que tem o próprio laser. Então, hoje a gente tem o drone competente de engenharia, é um drone topográfico que tem um laser acoplado. Então, além dele fazer a imagem, ele lança um feixe aonde eu consigo uma nuvem de pontos e consigo então ter umas coordenadas x, y, z de vários pontos e com isso gerar um mosaico, gerar um modelo digital de elevação, né, um modelo digital de superfície ali que consegue gerar realmente uma representatividade interessante do meu campo. Então, hoje o drone, né, o drone de engenharia, aquele drone top, ele custa quase R$ 500 mil, pessoal, porque ele vem um laser scanner, ele acompanha o relevo, então ele faz o levantamento com uma qualidade muito maior do que simplesmente eu ir lá no Paraguai, comprar um drone de R$ 5.000 e começar a fazer levantamento sem ter nenhum tipo de amarração. Então, tem que fazer várias correções, e isso existe técnicas de cartografia e sensoriamento remoto, tá? Aqui deu uma girada aqui, mas aí a gente tem as resoluções, né? Se for de satélite, né? Com relação a imagens orbitais, né? Que são satélites. A gente tem a espacial, a gente tem espectral, temporal e radiométrica. O que seria isso? As imagens de satélite, elas são classificadas em 4 situações. Espacial é o tamanho do pixel, então quanto menor o pixel, maior o detalhamento. Então a gente hoje tem imagens espaciais com resolução de 30 centímetros. Então, melhor do que nos anos 2000, que era 70 metros. Então, hoje a gente tem um detalhamento de área urbana muito maior. Por exemplo, a gente tem a imagem relacionada à questão do espectro, é o nível de cinza. Então, qual o nível de cinza que você está, né? Então, é, minto, espectral com relação à banda, né? Comprimento de banda. Então, se eu tenho azul, verde, vermelho, ele vai te dar uma foto em cada uma delas. Tendo uma foto em cada uma delas, eu consigo, então, ter diferenciação de objetos. Por quê? A vegetação, ela se dá bem no infravermelho, que é um espectro diferente. Então, com isso, o computador ele pode trabalhar com diferenças. A espectral ele é muito utilizado, por exemplo, para a Polícia Civil, conseguir verificar, por exemplo, uma plantação de maconha no meio de uma floresta. A resposta do espectro da folha é diferente para cada uma das folhas. Se eu quiser saber a idade de um cafezal, a espectral também vai me orientar, porque o café mais velho tem uma clorofila diferente do que o café mais novo. Para a gente, o verde é o mesmo, mas para o computador, o espectro é diferente, então ele consegue ter um filtro e consegue trabalhar melhor isso aí. A temporal é o tempo de revisita, né? Então a imagem, o satélite passou aqui hoje, vai passar mais daqui 30 dias. Então só consigo ter fotos uma vez por mês. E a radiométrica é a quantidade de cinzas ali que a gente tem. Normalmente, o ser humano consegue diferenciar 30 cinzas apenas, 30 níveis de cinza. E o computador ali vai ter milhares, então ele consegue separar realmente os objetos de uma forma mais simplificada. Então tá aí a representação de uma grade, né? Tá aí a questão da resolução. Então, quando a gente fala em resolução, esses quadradinhos aí, então, quanto mais quadradinho, quanto menor o quadradinho, melhor vai ser a minha representação do objeto. Então, tá aqui um quadradinho de 1,60, não dá nem para saber que é um carro. A partir aqui de 10 centímetros, 20 centímetros, inclusive, já consigo perceber um carro ali. Tá aí um outro exemplo. Então, aquilo que eu falei, se eu quiser ter o modelo digital em 3D, eu preciso ter uma sobreposição de área. É aquilo que eu falei, você está olhando com os dois olhos. Se você fechar um olho, você perde a profundidade.
Então, a aerofotogrametria, ela trabalha da mesma forma. Você tem dois, você faz o levantamento, então você tem imagem de dois ângulos diferentes. Com isso, você consegue gerar o relevo e representar aquilo ali. Tá aí o estereoscópio, né? Então, o estereoscópio é um objeto que você consegue enxergar o relevo. Depois eu fiquei de olhar, tem que olhar um videozinho sobre estereoscopia para mandar para vocês visualizarem como que era feito, enxergava o relevo utilizando o estereoscópio. Então, é um conjunto de espelhos, a pessoa batia o olho, ela conseguia enxergar um relevo ali, né? Como se fosse uma questão óptica. Aí tá aí as resoluções, mais um pouquinho sobre as resoluções. Então, o SIG, né? Para utilizar o SIG, vocês têm que saber o que é SAD 69, o que é SIRGUS 2000, o que é coordenada UTM, o que é coordenada latitude e longitude, né? Que são aqueles trabalhinhos que a gente fez principalmente no Google Earth Pro, tá? A importância do SIG. Como é que a gente obtém os dados, então, né, pessoal? Dados secundários, eu vou lá no IBGE, eu vou lá nos arquivos públicos e consigo mapas em escalas razoáveis. Posso utilizar os equipamentos de topografia, né? Uma estação total, um GPS, tá aí, vocês já conhecem bem. Posso estar utilizando o sensoramento remoto, aonde eu tenho as imagens de satélite, aonde eu tenho as imagens, fotografia de avião, por exemplo, ou teria, por exemplo, por drone. E posso ter o escaneamento de uma planta antiga também, depois vetorizá-la. Tá aí o GPS mais uma vez, né? Eu fazendo levantamento de campo. E tá aí o drone fazendo mapeamento, né? Também é uma ferramenta hoje mais acessível, mas que exige um grau de conhecimento grande, principalmente para processamento dessas imagens. Aí tá alguns satélites, né? Só para vocês poderem visualizar. A questão, então, de geração, né? A importância do SIG, né? A gente vai conseguir gerar curva de nível, mapa de declividades, análise de inundação, área de risco, né? Então, eu consigo ter manchas de inundação de acordo com a cota. Eu consigo ter análise de densidade, né? Então, né, por exemplo, tem uma poluição, eu consigo verificar qual que é o local que está mais poluído, gerar mapas, né? Que tem essa questão de poluição. Análise de distância, então qual que é o menor caminho. O ideal, gente, para fazer um projeto de uma rodovia, é que você faça essa análise toda. Você vai ter ali levantamento topográfico, estudo de solo, geologia, hidrologia, meio ambiente, edificações. Então, você vai escolher um caminho, o melhor caminho onde a declividade seja plana, onde não tenha nenhum tipo de interferência urbana, né? Por exemplo, construções, onde não tem área de preservação permanente, fugir do rio, e onde a geologia tem uma qualidade aceitável. Então, você coloca isso, você programa isso, e o software te dá um melhor caminho, uma melhor forma de poder chegar num determinado ponto, que não seja uma linha reta, tá? Aí a questão de rota de ônibus, rota de coleta de lixo, rota de emergência médica para onde o cara vai, né? É, a questão de assalto, né? Polícia também utiliza o SIG para poder localizar qual que é a polícia que está mais próxima. O Uber, né, pessoal? Hoje ele define ali no raio para poder coletar aquele motorista para poder fazer o transporte. Então, o SIG é importante para tudo isso aí. Mancha de óleo, fazer o acompanhamento, aconteceu isso no Brasil há pouco tempo atrás, né? E por aí vai. Então, é um equipamento altamente potente, né, para poder planejar e trabalhar aí no dia a dia. É, né? Então, com todos esses recursos aí. Vou ver se tem mais alguma coisa. Então, o ciclo do SIG, ele tem vários profissionais por trás para ele funcionar. Então, para o Waze, para o Google Earth, para a Uber funcionar, você tem um número necessário de mapeamento realizado com lançamento de vias, lançamento de ruas, bairros, endereços. Você tem toda uma planilha ali por trás para a gente poder receber, por exemplo, uma encomenda em casa. Então, tá aí a questão da evolução do SIG, né? Algumas aplicações, diversas aplicações que o SIG tem, de áreas carentes, inclusive, também, regularização fundiária e tudo mais aí. Agricultura, né? Essas questões, né?
Aí, né, a questão da Terra, né, o geóide é esse cara feioso aí. Então, ele é a superfície física, totalmente irregular. E a gente trabalha muito aqui na coordenada UTM, onde a gente dividiu a Terra em 60 pedaços. Então, relembrem, tá, pessoal? A gente precisa trabalhar ou lat long ou coordenada UTM. Lembrando, se for trabalhar em lat long, eu preciso saber se está norte ou a sul do Equador, norte ou a sul do Equador ou leste ou oeste de Greenwich, tá? E se for trabalhar coordenada UTM, qual fuso, porque a Terra foi dividida em 60 pedaços. Aí está o exemplo dos sistemas geodésicos, né? Corgo Alegre, SAD, Sirius 2000. E aí os nossos sistemas, né? Tá aí o sistema global Latilong, tá aí como calcula, né, a coordenada latitude e longitude de um sistema. E quando a gente trabalha com a coordenada UTM, tá? Aonde a gente vai ter 60 fusos, né, subdivididos ali no meu globo. Tá aí todos os fusos e tá aqui do Brasil, do 18 ao 25. Então a gente viu boa parte dessas questões aí. Algumas características da coordenada UTM, ela deforma como todas as outras, tá? Só que a deformação dela é aceitável, vamos dizer assim. E os sistemas geodésicos que a gente já teve, Córrego Alegre foi o primeiro, depois a gente teve SAD 69, e por fim, hoje, todos os levantamentos têm que ser feitos no Sirius 2000. E aí o WGS 84, que o Google Earth, inclusive, trabalha, que ele, para questões práticas, é a mesma coisa. O objetivo da topografia, então, gente, nuvem de pontos. Olha só, isso aqui foi o que o GPS me deu. Isso aqui foi o que eu produzi. Então, o nosso objetivo é sair desse cara que é a 90 pontos. Então, vou no campo, faço o levantamento ponto a ponto. Mas o cliente, ele não quer saber o que que é isso. Ele quer saber esse produto aqui com as informações de quadra, qual que é a diferença de nível, aonde que inicia, qual que é a frente do lote, qual que é a lateral direita, qual que é a lateral esquerda. Todas as relações ali, né, com relação ao terreno, né, a geometria dele. Então, o nosso objetivo é esse, sair daqui e gerar um cara desse, tá? Tá aqui um exemplo no Google Earth, por exemplo, né, olhando por cima aqui, e como que é o terreno. Então, essa representação, né? Tá aí a planta final, né? Onde a gente tem o mapa de localização, né, de cada um aqui, um dentro do município, um dentro do bairro, e um mapa de situação com os perfis de cada um, né? Então tá aqui o A, o B e o C sendo lançados. Por fim, então, topografia realmente é um assunto muito sério e, né, a gente tem que ter esse cuidado com relação ao levantamento e a necessidade de fazer o melhor trabalho possível, porque é a base de tudo aquilo que a gente precisa e necessita, tá? Relembrando, então, pessoal, com isso a gente fecha o conteúdo. Vocês têm, então, uma lista de exercícios com 16 números para ser feito. Vocês têm o trabalho de terraplanagem para finalizar, né? Acho que chegou mais alguns coleguinhas aí. A gente vai ter nossa prova, ela vai ser iniciada na terça-feira. Eu vou liberar ela umas de noite e vocês vão me encaminhá-la pelo AVA, pelo ambiente virtual, na sexta-feira até 22 horas e 10 minutos, tá? A prova ela vai ter exatamente o quê? Aquelas coisas práticas que vocês fizeram durante o semestre. Trabalhar com Google Earth, trabalhar com o TopoCAD, com o AutoCAD, desenhar uma planta topográfica, gerar um perfil, gerar né, um perímetro ali de uma área, é realmente ver se vocês compreenderam bem a parte de levantamento e de representação da topografia. E a terceira prova, obviamente, vai ser uma prova mais teórica, para ver se vocês realmente entenderam o que é uma planta topográfica, tá? Ok, pessoal? Beleza. Beleza, Flávio? Conseguiu Eu cheguei, visualizar aí, né? sim, Oi? cheguei um pouco atrasado, mas eu entendi o contexto, né, o que vai ser solicitado aí na prova, nas provas, né? E então essa próxima prova na terça-feira se abre, a gente, por exemplo, tem até um feriado aí para poder fazer com a cabeça tranquila.
e entregar ela pelo, né, como se fosse online mesmo. E aí a última prova vai ser presencial, você sabe? A última prova é presencial. Ah, ok. É, O Kelvin está perguntando do ah, TopoCAD. O Kelvin, você tem que desinstalar e instalar uma nova versão. Se você estava com a 17, instala a 16, ou a 18, isso. estava com a 18, com a 17, por aí vai. É uma maldade isso, assim. Que você, como a sua expirou, só que ela expirou aquela versão. Então você desinstala ela e instala a versão anterior que vai rodar, tá aqui, ó. Beleza? Funciona Beleza. bem. A minha, inclusive, eu acho que é a 7. Eu comprei ela há 2 anos. Eu não atualizei ela ainda. Funciona bem. Só que eu preciso pagar para atualizar a minha versão. Só que as funcionalidades são as mesmas. Então, se você baixou a última versão, né, retira ela e instala a antepenúltima, né? E aí ele vai funcionar, tá bom? Por mais 30 dias, Fechou, professor. tá? Tá, pessoal. Então, assim, eu acho que. Outra coisa, Flávio, que a gente tinha combinado aqui, dia 24 a nossa aula vai ser presencial, porque é a última aula do semestre, depois já começa o período de provas, e eu vou fazer uma revisão geral, vou tirar dúvidas, vou fazer exercício da lista, né, exercício da lista, né, que eu disponibilizei para vocês, né, e a gente fazer esse encerramento, Show tá? de bola. Dia E aí a 17, gente prova online, então não temos o encontro. E aí 24 a gente fecha no presencial. E a sua prova, a última, você sabe que dia que é, professor? dia primeiro Ah, então fechou o semestre. fechou o semestre. Hoje é a nossa última aula. Eu gosto, assim, por um lado, a disciplina remoto é bom, principalmente se for AutoCAD, assim, que a gente conseguiu ver o que talvez eu não conseguiria andar bem num laboratório, porque no laboratório a aula não é gravada, você só vê uma vez É, verdade. Eu e, gosto muito desse sistema online, eu sempre e- gostei. então assim, eu estou muito feliz porque eu acho que vocês foram a turma que eu consegui ir mais longe, realmente, porque a gente teve as aulas práticas, né? A gente marcou algumas aulas que a gente foi no campo, fez o levantamento, pegou esse levantamento e utilizou no software, e vocês tiveram o prazo de trabalhar o que vocês fizeram. Então, assim, eu estou muito satisfeito com como a gente chegou até o final do semestre. Pelo menos assim, não sei se é recíproco, mas eu acho que vocês conseguiram, né? Pelo menos ver como que funciona o campo e como que é a entrega de um produto final, que é uma planta topográfica. Já comecei a avaliar as plantas que vocês entregaram, já está no nível de entendimento de topografia interessante para o campo, para o dia a dia. Obviamente que vocês não vão sair especialista, porque, né, eu fiz 8 disciplinas de topografia na escola e fui aprender fazendo o dia a dia. Então, assim, mas vocês já saíram com uma maturidade muito interessante. Eu acho que, assim, foi o melhor semestre com relação ao conteúdo, né, e com relação ao aprendizado. Pelo menos eu acredito que sim. E aí a gente tem esse encerramento né, na outra aula. Vou deixar essa semana que vem para vocês dedicarem à avaliação. A gente encerra o conteúdo e finaliza, tá? Mas eu acho que realmente, assim, estou feliz porque eu acho que a gente foi bastante, né, além do que eu imaginava. E além disso, qual que é a diferença de vocês? Ah, mas você deu essa matéria na pandemia. Na pandemia eu não tive aula prática com os alunos igual eu tive com vocês. Então, eu tive a possibilidade de dar uma teoria no primeiro período, onde vocês viram aquele conteúdo de forma bem mais assertiva, e agora vocês tiveram a disciplina remoto com aulas, né, de campo e tudo mais. Então, assim, realmente eu acho que foi o melhor conteúdo assim que eu consegui até hoje. Acho que a gente avançou bastante. Eu espero que seja, né, que vocês também tenham gostado do conteúdo aí do andamento do semestre. Bacana mesmo, professor. Acho que é muito importante, porque esse negócio de topografia, locação, essas coisas, cara, se começa errado ali no início do projeto, né, da implantação do projeto, já era, não tem como mais não. Então é uma responsabilidade grande demais e tenho certeza que você conseguiu passar isso pra gente.
Valeu, Flávio. E isso é fundamental porque vai influenciar em tudo. Hoje eu estou mexendo com os trabalhos lá, onde a gente exige um levantamento aéreo com qualidade cartográfica. Se o cara errar ali a forma de mexer com a aerofotogrametria, ele atrapalha tudo. Você não tem como fazer. Se a curva de nível estiver errada, sua análise de risco já está errada, porque a declividade e o tipo de solo depende muito da declividade do terreno ali. Então, a partir do momento que você não gerou as curvas de nível certas, você já está errando a base como um todo. Então, é aquela análise crítica que vocês vão ter que ter no dia a dia. Pegar uma planta topográfica, olhar as curvas de nível, olhar para o campo e falar assim, uai, tem que estar errado. Então, esse é o objetivo, vocês conseguirem compreender perfeitamente uma planta topográfica, fazer a leitura, acompanhar o levantamento topográfico, poder criticar alguma coisa que for feita fora da norma, né, da realidade, para utilizar no dia a dia. A maioria não vai ser, não vai trabalhar diretamente com levantamento topográfico, mas vai utilizar o levantamento topográfico. Então, espero que isso tenha ficado bem claro. E por isso que eu ainda liberei mais uma lista de exercícios com declividade. Porque, gente, uma coisa que eu quero que vocês aprendam bastante é ler planta, entender declividade, entender inclinação de planta, conseguir calcular um volume, tá? Então, a lista tem muito disso para vocês poderem estar praticando e a prova vai ser direcionada com relação a esse conteúdo aí, tá bom? Beleza, valeu, professor. Então, beleza, eu acho que por hoje está de bom tamanho, que tem uma lista de exercícios com 16 questões aí para vocês já irem trabalhando. Terça-feira eu libero, então, a prova para vocês me entregarem na sexta. Então, semana que vem a gente só tem avaliação, né? Não vai ter aula, né, nem remoto, nem presencial. Dia 24 a gente faz a última aula presencial, dia 1º nossa prova final, tá bom, gente? Fiquem Show. com Deus aí, bom descanso aí. E bom trabalho, né? Tem o trabalho de terraplanagem também. Se tiver dúvida, gente, me procure durante o semestre, que eu estou disponível para tirar a dúvida dos trabalhos, tá bom? Não se esqueça. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, até mais. Até logo. Tchau, pessoal.